O tema da nossa palestra de hoje é o Cristo Consolador. Para quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que esse é um dos capítulos. Mas eu vou abordar um pouco do que é dito no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também eu irei usar como guia o livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que é um livro que conta algumas passagens do Cristo com os seus apóstolos, do Cristo sendo um verdadeiro médico, um verdadeiro amigo dos seus apóstolos, sanando dúvidas comuns de pessoas comuns, que na verdade os apóstolos eram. Então, antes de começar, a gente pensar um pouco na questão do Cristo Consolador, a gente tem que pensar uma das características do Cristo, do nosso Mestre Jesus. Ele é o governador espiritual do planeta Terra, que está encarregado de guiar todos os espíritos encarnados aqui. Conhece nosso passado, nossas vidas passadas, desde os nossos instintos mais primitivos até a nossa vida atual, que é a mais avançada. Esse nosso amigo, nosso mestre, muitas vezes nosso médico, ele vem acompanhando nossa ficha espiritual há muito tempo. E uma das características que a gente vê através dos evangelhos, das psicografias, é que Jesus tem um amor profundo pelos sofredores. As pessoas que sofrem, as pessoas mais infelizes, têm um lugar muito especial para Jesus, e isso fica muito evidente no evangelho. Tem até uma passagem, uma história relatada por um grupo de monges, que tinha um monge que vivia no mosteiro. O mosteiro era dedicado a atender pessoas com necessidades. Podiam ser pessoas mais humildes, que necessitavam de um alimento, de um atendimento médico, ou pessoas tristes, depressivas, que precisavam só de uma pessoa para conversar. E um dos monges específicos tinha um desejo muito grande de ver Jesus pessoalmente, de olhar olho no olho, conversar com o mestre, estar com ele de uma forma mais nítida, mais palpável. E rezava todas as noites, se o mestre podia um dia aparecer para ele, nem que seja por alguns instantes, conversar, falar um pouco. E um certo dia, depois de acordar, fez suas orações de noite, fazendo o mesmo pedido de sempre, pede para o mestre aparecer para ele, e no dia ele acorda. Quando ele acorda, ele vê Jesus na sua frente. Era um oásis para ele, era tudo que ele mais desejava na vida. E o sino do mosteiro toca. Ele lembra que aquele era o dia dele de atender os sofredores. Ele tinha duas escolhas naquela hora. Ele levantava, se arrumava rapidamente, ia atender os sofredores, ou ele ia querer ter a conversa tão desejada dele com o mestre. O monge já estava muito acostumado com o trabalho, com o cumprimento do dever, da postura de sempre ajudar o próximo. Levantou, olhou o Cristo nos olhos, se preparou e foi atender os sofredores. Com muito pesar no coração, que era aquilo que ele mais queria na vida, mas foi atender os sofredores. Fechou a porta e deixou o mestre, que estava no quarto do lado dele. Fez todo o atendimento, com o amor que era característico dele, e voltou para o seu quarto, ainda lembrando que não teve a oportunidade de fazer o desejo que ele tanto gostava. Quando ele abre a porta, Jesus está lá de novo. Fica completamente sem palavras, não sabe nem o que dizer. Fala, mestre. Ele interrompe o monge. Fala assim, meu filho, se você tivesse ficado aqui para conversar comigo e não ido atendido os sofredores, eu teria ido embora. Porque para o Cristo mais importava que ele o amasse, servindo quem precisava dele, do que ficar lá conversando com ele. Se o monge tivesse sanado o desejo dele de conversar com o mestre teria ido embora, teria fugido dele.
Tal é o amor do Mestre por todas as pessoas que sofrem. E vamos relatar aqui brevemente o capítulo 11 do livro Boa Nova, que eu mencionei, que foi psicografado pelo Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. O capítulo 11 se chama O Sermão do Monte. Tem a ver com o Sermão da Montanha? Sim, porque o capítulo narra momentos antes do Sermão da Montanha e momentos depois do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele foi biografado pelo Levi, o apóstolo também como nós conhecemos, Mateus. E essa história é uma conversa mais particular do Mateus com o Mestre, momentos antes do Sermão da Montanha. Nesse começo da missão, era muito comum que os apóstolos fossem pegos de surpresas no caminho para casa, nas ruas de Cafarnaum, por uma multidão de sofredores. Era muito comum Filipe ele ser interrompido no meio do caminho por pessoas muito tristes, que gostariam de saber qual que eram as lições de Jesus. Pessoas doentes. Era comum a casa do Simão Pedro ficar rodeada de pessoas tristes e necessitadas. E um certo dia, o Levi recebeu algumas pessoas desejosas de conhecerem a palavra do Evangelho, conhecerem mais intimamente as lições de Jesus, e foram na casa do apóstolo Mateus. Chegando lá, um grupo de até conhecidos de Mateus conversou com ele e falou assim: olha, o Evangelho vem realmente acolher todos aqueles que necessitam do amor. Só que o Mateus, ele queria mais divulgar o Evangelho para as pessoas mais poderosas da terra, porque ele via de uma maneira muito objetiva. Eu vou tentar convencer as pessoas mais poderosas, mais influentes, que aí o Evangelho fica mais famoso. E a gente consegue promover a palavra de Jesus. E ele esqueceu que o que era primordial do Evangelho, que era atender os necessitados. Aí ele fala para um amigo dele que não via como ele poderia ajudar o Evangelho por causa que ele era um aleijado. Um outro tinha sido abandonado pela família porque tinha uma mente muito pervertida, não via como é que ele podia ajudar o Evangelho. Um outro também não tinha nenhum recurso para ajudar, também não falou para ele que não tinha a menor condição dele contribuir para o Evangelho. E essas pessoas ficaram naturalmente muito tristes, né? Por causa que a promessa de Jesus era atender todas as pessoas necessitadas. E o Mateus foi um pouco áspero, mostrando que eles não tinham condições físicas de ajudar a missão do Mestre. Mas esse grupo de pessoas não desanimou, lembrou das promessas de Jesus e esperaram à tarde, por causa que os apóstolos falaram que Jesus ia fazer uma palestra no monte, lá de Cafarnaum. Eles falaram assim: não, vamos esperar para ver o que o Mestre vai dizer mais tarde, né? Às vezes, ele tem algo para acrescentar que o Levi não falou para a gente. E depois, passou alguns instantes, pouquíssimos minutos, o Mestre entra na casa do Levi, já depois que as pessoas foram embora, e fala, e o Mestre chegou para o Levi: e aí, Levi, como é que está sendo o atendimento aos necessitados? Ele sabia o que aconteceu, né? Mas como é que está sendo o atendimento aos necessitados, Levi? Está tudo certo? Ele falou: sim, mestre, estou fazendo o meu melhor para divulgar a palavra do Evangelho. Só, mestre, que eu tenho uma dúvida. Como é que as pessoas necessitadas vão ajudar o Evangelho em alguma coisa? Aí o Mestre olha para o Levi. Deixa eu ver se é aqui. Olha para o Levi e fala assim: Levi, a gente tem que lembrar que o principal do Evangelho é atender os sofredores. O mais importante é trazer o reino de Deus ao coração dos homens. Só que, Levi, as pessoas mais capacitadas de ouvirem a voz de Deus e compreenderem o Evangelho são as pessoas necessitadas. Por causa que a alimentação da esperança, a coragem deles, mediante as dificuldades,
faz eles capazes de ascender para Deus de uma forma nunca antes vista. Quando a criatura passa pela dificuldade, aí sim ela está mais capaz do que nunca de conseguir entender o Evangelho. Essas pessoas que vão conseguir divulgar a missão para a gente. Porque vivendo a dificuldade, alimentando a esperança, não se entregando, elas estão vivendo o Evangelho, Levi. Isso que é o mais importante. E o Levi, com uma certa estranheza, não entende muito, né? E o mestre continua, que às vezes, na derrota da sorte, no desamparo, é muito comum a criatura começar a fazer uma busca por Deus, começar a fazer uma busca por algo que não é material, por causa que a dor se torna tanta que a criatura vê que não existe nada material para sanar a dor dela. Isso vale tanto para as pessoas com muito poder aquisitivo, quanto para as pessoas mais pobres. A gente vê que é muito comum, até uma coisa muito triste nos dias de hoje, né? Jovens que às vezes têm uma condição boa, que os pais dão uma boa educação, conseguem fornecer as necessidades materiais, e esses jovens cometem o suicídio. Não só jovens, mas também com adultos. E a gente vê as estatísticas que realmente está tendo um aumento no número de casos de suicídio. Isso é muito triste. A gente vê que a necessidade das criaturas não se resume a comer, a dormir, a sanar os prazeres imediatos. A gente começa a ver que as criaturas começam a ter um vazio de uma coisa que não é preenchida por nada. Nenhum prazer fica sanando aquele desejo, nenhum prazer faz a pessoa se sentir completa. A gente até brinca um pouco que a gente aprende um pouco com o Espiritismo, que existem duas formas muito eficientes de Deus educar. O amor é uma delas. Infelizmente, a dor também é. Às vezes, algumas encarnações mais difíceis são necessárias para um processo de educação. Às vezes, a gente saber viver a dias amargos faz que a gente saboreie mais os dias mais doces. Quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, ou vamos fazer um exemplo mais realista. Acho que alguém aqui já chupou limão puro? É azedo? Mas faz bem. Porque limão tem vitamina C, o suco dele também ajuda a vitamina C ajuda em diversas coisas. Eu não sei exatamente em tudo que a vitamina C faz, mas os médicos recomendam muito bem. Só que o limão é amargo. E a gente não vai querer todos os dias provar uma coisa amarga. Geralmente a gente quer comer uma coisa doce depois. Mas faz bem. Você estou com uma deficiência de vitamina C. Vou começar chupando limão. E depois que eu sanar essa deficiência, eu vou procurar mais alimentos com vitamina C. Mas às vezes é necessário um tratamento mais intenso para o processo de educação. Igual uma criança, coloca o dedo na tomada, aprende que dá choque, machuca, e depois aprende que não deve fazer isso de novo. Eu, quando era criança, eu fiz isso. Eu coloquei o dedo na tomada e depois coloquei o dedo de novo para ver se era a tomada mesmo. Eu aprendi que era a tomada mesmo, não era para colocar o dedo de novo. Bom, voltando no texto um pouquinho, o Levi fala, mas mestre, o Senhor não acha justo que divulguemos a boa nova para as pessoas mais poderosas, talvez para os romanos, os doutores da lei, que têm mais influência sobre as pessoas? O Senhor não acha justo? Por causa que eu acho que é a coisa mais eficiente que eu posso fazer. Aí o mestre, com carinho, esclarece, Mateus,
Às vezes, os vencedores do mundo, eu coloco vencedores entre aspas, as pessoas com muito luxo, com muito conforto no mundo, não precisam de boas notícias, né? A palavra evangelho, a tradução grega é boa notícia, a boa nova. Ele fala, pessoas com muito luxo, os vencedores do mundo, não precisam de boas notícias. Por causa que as pessoas que se consideram vencedores do mundo, basta a abundância material. Vamos simular, Levi, que os romanos, os Césares, os generais, venham para Cafarnaum com seus exércitos, com seus servos, com suas lanças, e falem que querem contribuir com a boa nova. O que aconteceria? O que essas pessoas ganhariam e fariam querendo ajudar a boa nova? Muito provavelmente, Levi, essas pessoas iriam querer disputar quem que tem o ponto de vista mais elevado em relação ao Evangelho. Provavelmente, por serem muito vaidosos, muito orgulhosas, se achariam no direito de estarem certas e os seus irmãos, que compartilham o mesmo ideal, estariam errados. Eles começariam a entrar em conflito umas com as outras, começariam a disputar quem tem mais posses materiais, quem consegue mais ajudar o Evangelho, e iriam travar guerras uns com os outros, a pretexto de estarem ajudando a Boa Nova, construiriam templos de pedra. Ah, que bom. Deixa eu ver. Ah, deu certo. Construiriam templos de pedra e não construiriam o reino de Deus no próprio Espírito. Por causa que o propósito principal do Evangelho é fundar o reino de Deus no coração da humanidade. Ou como nós espíritas conhecemos um pouquinho nos dias de hoje, é a evolução espiritual do planeta Terra. Quando a gente fala evolução espiritual do planeta Terra, a gente não está falando que o globo material vai evoluir. Não é uma alteração física na Terra, na atmosfera, no solo. Porque como o próprio Jesus disse, o reino de Deus está em seus corações. Então, se a gente quer um mundo mais evoluído, onde é que ele começa? Nos corações dos homens. Então, os vencedores do mundo, a pretexto de estarem contribuindo para a Boa Nova e causarem toda a discórdia, estariam ajudando a Boa Nova ou estariam atrapalhando? Ou só prolongando a evolução espiritual? A gente infelizmente viu isso acontecer na história da humanidade. A gente vê isso acontecendo. Se todos nós que estamos encarnados aqui estamos sob a tutela do Cristo, se todas as pessoas foram confiadas por Deus para estarem aqui, para aprenderem a se tornarem pessoas melhores, nós criamos barreiras entre nós. Mais importante não é a gente ficar decorando coisas sobre o Espiritismo. Você pode saber de cor o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese e todas as psicografias do Chico Xavier. Mas se isso não te muda em nada, se isso não te faz uma pessoa nem um pouquinho melhor, então é mais fácil você não saber absolutamente nada do Espiritismo e ser uma pessoa melhor. Tem até um caso que a gente vê o Chico Xavier contando, de uma mulher que vai reclamar com o Chico porque o marido não é espírita. Na verdade, ela chega lá e fala assim: ô Chico, tudo bem? Eu estou com um problema muito grande. É meu marido. O que foi, minha filha? Ah, não, Chico. Não é que ele é uma pessoa ruim. Ele é um trabalhador honesto, é um marido dedicado, é um pai exemplar. Mas, minha filha, então qual que é o problema?
Ô Chico, ele não é espírita. Aí o Chico fala: minha filha, se seu marido é tudo isso que você falou, então ele não precisa do espiritismo. A gente precisa. Se ele aprendeu todos os caracteres do homem de bem, sem o espiritismo, deixa ele com a fé dele. Porque às vezes no entendimento da fé dele, ele entende muito mais sobre o evangelho do que talvez ele entenderia com o espiritismo. Se todos nós estamos sob a tutela do mesmo Deus, o mesmo Criador do universo, qual a diferença? O próprio Mestre chama todas as pessoas de irmãos, fariseus, os gentios, os gregos. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ele não fala bem-aventurados os judeus pobres de espírito. Jesus, quando vê uma pessoa triste, pode ser uma pessoa humilde, pode ser uma pessoa muito rica, pode ser uma pessoa de outro país, de outra cultura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qualquer um. Qualquer pessoa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais tarde, naquele dia, quando o mestre canta as bem-aventuranças, faz o sermão da montanha, exaltando as pessoas com dificuldades, as pessoas que choram, independentemente de quem elas são, aí o Levi entende a grandiosidade daquelas pessoas que choravam. Porque quando nós sentimos aquele vazio, aquele desamparo, que nada material pode ajudar, e buscamos o auxílio dos nossos amigos espirituais, de Deus, ou seja, qual for a sua fé, a sua crença, a gente faz uma busca interior pela luz que Deus nos fez. A gente vê muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo falando que nós somos feitos à imagem e à criação do Criador. A gente começa a ir atrás do nosso Cristo interior, despertar aquilo que é mais divino na gente. Aí o Levi entende que essas pessoas estão indo atrás da Boa Nova, essas pessoas estão vivendo a Boa Nova, essas pessoas estão se acendendo espiritualmente. Talvez nessa encarnação elas não tenham recursos materiais, mas elas estão tendo lições espirituais preciosíssimas, que em outras encarnações, talvez uma condição mais suscetível, podem ajudar uma multidão de pessoas. Como Orlando disse, um pouquinho antes da gente começar a palestra, a prece faz toda a diferença na atmosfera da casa espírita. Quando a gente faz uma prece, vocês não fazem noção da diferença que faz para os amigos espirituais. A gente vê nas obras do André Luiz, pessoas que fazem prece na casa espírita, auxiliam os amigos espirituais de uma forma inacreditável. O ambiente fica mais harmonizado, mais calmo. É muito mais fácil ajudar as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão aqui. Às vezes espíritos desencarnados, sofredores, que estão ligados a nós, vêm conosco à casa espírita, encontram esse ambiente próspero e recebem o socorro dos nossos amigos espirituais, e nós somos socorridos junto com eles. Qual a maneira de a gente alcançar a felicidade? Muito simples. Amar. Amar a vida em todos os aspectos. Porque quem ama supera todas as dificuldades. Jesus era o amor. A gente vê essa comparação. Moisés era a lei de Deus, Jesus era o amor. A lei pode comandar o mar,
pode comandar a matéria, mas o amor está acima da matéria. A gente viu Jesus andar sobre os lagos, chamar Pedro para andar sobre as águas também. O amor está acima da influência das matérias. O amor está acima das dificuldades. Para superar as nossas dificuldades, ama. Jesus disse: como alcançar a vida eterna? Amai vosso Deus com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todo o vosso espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Francisco de Assis, conhecido como um dos espíritos que mais bem viveram o Evangelho aqui na Terra, fez o Cântico do Irmão Sol. E o Cântico do Irmão Sol, ele colocava coisas que ele aprendeu com o sultão lá no Oriente Médio, que era a nação que estava em guerra com a Europa. Ele usa o termo Altíssimo, ou Alá, como é que os árabes usavam. Exaltava o Irmão Sol, a Irmã Lua, a Irmã Água. Via em todos os seres vivos o amor, a presença de Deus. Mas a gente pensa, poxa, mas Deus está tão longe. Eu estou aqui na Terra, e a Terra é tão pequena. Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer um exercício mental bem interessante. Imagina que tem na palma da mão de vocês um lacre de uma latinha de refrigerante. Vamos supor que a Terra seja o lacre de uma latinha de refrigerante. O nosso Sol seria mais ou menos da altura de uma pessoa sentada, mais ou menos 1,40 m. Então a gente tem nossa aqui na Terra, a latinha, o lacre da latinha de refrigerante, o Sol, uma pessoa sentada. Vamos um pouquinho longe. Vamos pegar uma das estrelas da constelação de Touro. Quem é taurino vai gostar dessa. O olho do touro, da constelação de Touro, se chama Aldebaran. E a estrela Aldebaran tem mais ou menos um tamanho de um prédio de 20 andares. Então, o nosso Sol, tamanho de uma pessoa sentada. A estrela Aldebaran, um prédio de mais ou menos 20 andares. E tem estrelas como, por exemplo, a Quassi, que é o tamanho de quase uma montanha. O prédio fica minúsculo do lado dela. Cerca de 10 bilhões de quilômetros de diâmetro. Muito grande, né? Bom, essa estrela muito grande é um detalhe na Via Láctea. Não é nem uma porção grande, não, é um detalhezinho na Via Láctea. E a Via Láctea é só mais um conjunto de galáxias no universo, que compõem uma nebulosa. E essa nebulosa é um conjunto de nebulosas, dentre as muito nebulosas que existem. E esse conjunto de nebulosas faz parte do universo observável. Ou seja, o universo que nós conhecemos é chamado de universo observável por causa que a gente não alcança ainda além dele. O que isso tem a ver com o Espiritismo, Bruno? Jesus não disse? Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o saiba. Se Deus consegue coordenar tudo isso, uma inteligência que vai além da nossa imaginação, sabe o cair da folha de uma árvore no cisco do universo? Se o cair de uma folha, que é apenas um fenômeno físico, então Deus conhece muito profundamente o que passa em nosso coração. As nossas dificuldades vão passar. Basta acreditar, confiar e, mais importante, amar. As nossas fontes aqui foram o livro Boa Nova. A gente tem o livro Boa Nova na nossa biblioteca, caso alguém queira adquirir. Ajuda muito o projeto Novo Céu, por causa que a nossa renda é direcionada para lá.
nós conseguimos ajudar o Projeto Novo Céu. Então, adquirindo os livros na biblioteca, vocês também estão ajudando muito o projeto. Muito obrigado, uma ótima reunião para todos.